Bom, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma semana estamos juntos, né? Juntamente com vocês. Aqui, como de costume, todas as semanas estamos lecionando na nossa escola aqui, no nosso canal, né? No nosso canal Escola Bíblica para Todos, aonde nós estamos no objetivo de falar a respeito das lições bíblicas da escola dominical, aonde todos os domingos a gente tem lecionado, tem passado ali, né, as informações, né, sobre a razão da nossa fé, que é o tema da lição que nós estamos estudando. Nessa semana nós estaremos estudando a lição de número 8. Tá? Que o tema da nossa lição dessa semana é a Igreja de Cristo. Nós vamos estar falando a respeito sobre a Igreja de Cristo, né? Sobre o fundamento, sobre o fundador, e nós vamos estar falando aí algumas peculiaridades a respeito da nossa igreja, né? Dessa instituição aí maravilhosa, né? Que nós fazemos parte. Então nós estamos aqui com a nossa lousa, onde nós vamos estar falando algo aqui a respeito e focando aqui, né, no assunto dentro da nossa lousa aqui, mas com alguns fundos aqui paralelo também. Mas antes de eu entrar aqui, gostaria de estar agradecendo a você que tem estado conosco toda semana, que tem fazido parte aí desse canal, se inscrito no nosso canal. Continue conosco, deixe o seu like lá, deixe o seu comentário, né? Só não vai nos xingar, tá bom? Mas pode falar aquilo que você vier no seu coração, não vai falar palavrão lá, porque aqui é canal de crente, de pessoas que servem a Deus, então nós responderemos aí o seu questionamento, ou o que seja. Mas deixe o seu comentário lá, deixe o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal e passou por ele, deixe a sua inscrição lá, faz a sua inscrição, aperte o sininho para quando a gente postar nossas lições ir direto para o seu canal ou para a sua página, ou o que seja. Mas deixa lá. Se você conhece pessoas também que gostam de escola dominical, anuncia para eles, deixa lá, né, seu anúncio, convida eles para estar nos assistindo. Então desde já eu gostaria de estar agradecendo também os nossos amigos, né, que faz parte também, os nossos alunos, me desculpe, os nossos alunos da escola dominical, né, que assiste nós ao vivo toda semana, os também que vêm no nosso canal também para estar nos assistindo. Então muito obrigado por vocês aí. Domingo nós estamos juntos, tá? Lecionando aí para vocês. Então vamos já entrar agora na nossa lição aqui, que, né, o mais importante é o conteúdo da lição. Então nós vamos falar a respeito da Igreja de Cristo. Você como igreja, e você também que não é igreja, pode, a partir dessa lição, você pode também fazer parte dessa igreja, tanto da igreja local como da igreja universal, porque se não há igreja local sem a igreja universal. Então nós conhecemos, não é a igreja universal do reino de Deus, tá, que eu tô falando, é a igreja, o corpo místico de Cristo, tá? É essa igreja que engloba todo o globo terrestre aí. Então todas as igrejas, né, que tem pessoas ali que são salvas, que são tementes a Deus, pessoas fiéis, também faz parte aí do corpo de Cristo. Então vamos lá, nosso texto áureo, para nós entrar aqui, ele está lá em Mateus capítulo 18, verso de número 20, que diz assim: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então olha só, Jesus ele não se importa, tá? Esse negócio de que eu preciso ter uma igreja lotada para que seja uma igreja, isso é besteira, isso é uma balela. Logicamente que Jesus ele veio para salvar toda a criatura, todos os que se encontram perdidos, mas aonde estiver, não importa se é dentro de uma instituição, se é fora de uma instituição, se é numa sala, se é numa casa, se é num quarto, ou o que seja, se é num monte, se é num barco, aonde for, aonde estiver 2 ou 3 reunidos ali, no nome do Senhor, ali ele se faz presente, tá? Então ali você vai ter 2 ou 3 pessoas e mais a Trindade. Então você já vai ter
ali mais de 6 pessoas ali, 5 ou 6 pessoas fazendo parte aí da adoração aí. Então olha só, e mais os anjos, né? Mas vamos lá, Jesus ele não está se importando aqui nesse texto, ele não está se importando com quantidade, mas tem pessoas hoje que se importam mais com quantidade. Se a igreja está lotada, amém, oh que bênção, que maravilha de igreja. Se a igreja tem pouca gente, não presta, a igreja não prospera, a igreja não é uma igreja frutífera. Que negócio é esse, meu irmão? Vai ganhar almas, nós precisamos de almas, nós não precisamos de finanças. Claro que a igreja sobrevive também de finanças, mas tem pessoas focado apenas no financeiro, querendo uma igreja lotada pelo financeiro, não dando crédito aí o que Jesus falou aqui: aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Verdade prática. Cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, una, santa e universal, a assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e de todos os lugares. Então você tem aqui uma igreja unida, em um só pensamento, em um só corpo, né, em um só objetivo. Então a igreja de Cristo é uma igreja é uma igreja que se une. Não importa se está nos Estados Unidos, no Japão, na China, onde for, na Alemanha, no Brasil, aonde estiver, 2 ou 3 reunidos ali no mesmo objetivo, Jesus está ali. A nossa leitura bíblica em classe, estou correndo um pouco aqui, né, para nós entrarmos aqui. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, do 25 ao 27, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos do mesmo Espírito, ou de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Então Paulo ele está dando aqui um exemplo fantástico aqui. E se a orelha disser, porque não sou orelha, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Muitos membros, mais um corpo. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais, cuidando uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então você vai ver aqui que nós temos aqui Paulo falando a respeito de algo importante, falando a respeito de um corpo que tem vários membros. Então, não é porque você é braço, né, que você não tem utilidade. Então muitas das vezes a igreja ela é local, né, ela é local, faz parte do mesmo corpo, porém tem muitas igrejas querendo sair do corpo porque segundo elas não fazem parte ali do corpo, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo, sendo que o cabeça é Cristo. Então vamos lá, continuando aqui. Nossa introdução diz assim: a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste marcou o início da jornada da igreja e vemos o seu final glorioso no epílogo da história humana em Apocalipse. Todos nós fazemos parte dessa história. O presente estudo pretende descrever a igreja como o corpo de Cristo. O que isto significa
e que são os elementos que identificam uma igreja. Então nós vamos entender aqui a respeito de alguns elementos aqui que fazem parte ou que caracteriza essa igreja, tanto a igreja mística como a igreja física, que é a igreja local. Então nós temos aqui uma igreja mundial, né, que é essa igreja globalizada, que todos aqueles que estão fazendo parte do corpo de Cristo, e a igreja local, que são as denominações. Então olha só, muitas pessoas, você que está me assistindo, ou até mesmo é um líder de uma igreja, né, você acha que a tua igreja apenas é a igreja que vai ser salva. Ah, porque a minha igreja, eu faço parte da igreja tal. Ah, a minha igreja é a igreja mais correta. A igreja que eu faço parte é a única igreja que vai subir para o céu. Você está totalmente equivocado. Você está totalmente enganado, porque você faz parte de uma igreja local, sendo que cada membro do corpo faz parte do mesmo corpo. Cada membro, ou o braço, ou a perna, ou os dedos, todos os membros do corpo, ele faz parte do mesmo corpo, sendo que o cabeça é Cristo. Então olha só, nós somos um corpo. Todas as igrejas, né, que estão abalizadas em Cristo, tá? Abalizadas em Cristo, porque tem muitas denominações e igrejas que infelizmente de igrejas não tem nada, não estão baseados na palavra, não estão baseados primeiro nas doutrinas dos apóstolos, aonde nós vamos falar a respeito aqui, né? Que a igreja, ela começa ali em Atos, né? Ela dá o seu começo ali, ou ela dá o começo dela, a sua saída ali em Atos dos Apóstolos, quando Jesus já tinha subido, mandou o Espírito Santo, capacitou, né, os seus discípulos ali que se tornaram apóstolos. Agora essa igreja local ali, ela sai, né, que Jesus mandou, né, mandou ela sair, não ficar, sair, e ela agora se torna essa igreja local, que também vai se tornar essa igreja mundial aí. Amém? Então vamos lá. Primeiro tópico aqui: a comunidade dos fiéis. Etimologia. O termo grego para a igreja é eclesia. Então nós vamos falar a respeito, né, da eclesia, que é o primeiro termo da igreja na etimologia da palavra, é eclesia, que está no grego. Nós vamos falar do corpo de Cristo, que também é a igreja. Nós temos a igreja como mandados para fora ou chamados para fora. Nós vamos falar a respeito do corpo de Cristo, que também é a igreja, e do reino de Deus, que também é a igreja. Então nós temos três características aqui que o próprio Jesus ele fala da igreja. Primeiro, a igreja como chamados para fora, a igreja como corpo de Cristo e a igreja como reino de Deus. Então nós temos esses três princípios aqui, onde nós vamos estar explorando aqui. Amém? Então vamos lá. Chamado do verbo grego a convocar, que não aparece no Novo Testamento grego, e só ocorre duas vezes na Septuaginta. E chamar, 19 verso 5, e chamarás pacificamente. O substantivo eclesia aparece 115 vezes, que esse é o termo mais usado no Novo Testamento. Esse ekaloi aqui não é tanto usado, tem poucas vezes que é usado, mas o termo eclesia, que é o mais importante, ele tem ele foi mais usado 115 vezes no Novo Testamento, das quais em apenas 5 não é traduzido por igreja. Então 5 deles não é traduzido por igreja. Nós temos a igreja, né, como uma assembleia, né, e nós temos uma igreja como pessoas ali adorando a Cristo. Eu fiz aqui o desenho de uma igreja, né, que esse é o termo mais correto, né? Essa instituição aqui, ou entre quatro paredes, né, aonde tem pessoas, porque Jesus, quando mandou os seus discípulos
ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, eles ficaram ali fechados em um cenáculo. E aquele cenáculo era uma igreja, né? Era um local onde eles ficaram ali. E quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles estavam ali fechados. Aí agora se cumpre a saída. Jesus falou assim, ó, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então eles estavam ali, né? Aí eles saem agora. Quando o Espírito Santo desce, eles saem e vai agora, né, para o meio ali da multidão em Jerusalém, aonde estava tendo aquela festa ali em Jerusalém, e eles começam agora a pregar o evangelho, a falar ali das boas novas de salvação. E muitas pessoas aceitaram, muitas pessoas se converteram a Cristo através, né, dos discípulos que se tornaram apóstolos ali. Porque não aconteceu apenas somente a pregação do evangelho, aconteceu mais coisas ali, aconteceu milagres, aconteceu derramamento do Espírito. Então você vai ver que pessoas foram cheias do Espírito Santo, pessoas foram batizadas, né, com o Espírito Santo, falaram em línguas, cura. Então você teve muita coisa ali em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 2 especificamente falando aqui. Continuando aqui, a Assembleia dos Cidadãos. A Septuaginta emprega o mesmo termo eclesia para traduzir do hebraico o mesmo vocábulo para a Assembleia dos Cidadãos. Então nós temos a eclesia, né, que é a igreja, que é o termo no grego, mas só que, olha só, nós temos a igreja, mas nós temos também uma comunidade de pessoas, ou uma união de pessoas, né, ali em assembleia. Tanto que essas assembleias, naquela época, elas eram feitas ali no meio do público, em público, né? Tanto que Paulo ele prega ali no Areópago, aonde as pessoas eram um lugar aberto, aonde se tinha algumas arquibancadas, e Paulo ele prega ali para muitas pessoas, prega ali no Paternon, ele prega em vários lugares, nas praças, né? Teve um outro lugar que Paulo também prega, tanto que eles queriam tornar Paulo e Apolo, né, como deuses ali. Então você tem ali a igreja, né, que a igreja, olha só que coisa interessante, nós temos a igreja de Cristo, né, que foi chamada para fazer o ID, porque Jesus, né, quando ele chama a igreja, ele não chamou a igreja para ficar estacionada. A igreja ela é uma igreja missionária, é uma igreja comissionada à palavra, em levar o evangelho. Então, nós temos aqui o significado da palavra eclesia, é chamados para fora. Então, nós não fomos chamados para ficar em quatro paredes. Hoje, o que está acontecendo hoje com a igreja é que muitos estão ficando em Jerusalém, né? Ficando somente em quatro paredes, enquanto pessoas estão se perdendo, enquanto pessoas estão morrendo, as pessoas estão ali fechadas apenas em quatro paredes. Então, mas Jesus ele chamou, né? Ele mandou que saísse para fora, tá? Então, olha, disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você vai ver isso lá em Marcos capítulo 16, verso de número 15. Então o mandato de Jesus foi sair, ide. A igreja é a igreja do ide, não é a igreja do ficai. Ficai já passou, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A igreja já está revestida. A igreja agora é para sair. Então a igreja não pode mais. A igreja não pode mais ficar, né? Não pode mais ficar parada. A igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para ir, para levar o evangelho. A igreja é uma igreja missionária, tá? Olha só outra coisa interessante. Jesus não é o fundador. Jesus ele não é o fundador da igreja. Jesus ele é o fundamento. Nós estamos abalizados em Cristo, porque nós estamos, ele é o fundamento da igreja, porque ele diz, e sobre quando Pedro, né, ele reconheceu que
Jesus, ele era o Messias, e ele fala, e sobre essa tua afirmação, sobre isso que você afirmou, eu edificarei a minha igreja. Então a minha igreja, ela estará edificada em mim, porque a afirmação de Pedro foi que Jesus era a pedra, Jesus era o fundamento. Continuando aqui, segundo tópico aqui. Segundo tópico, elementos que identificam uma igreja. Então nós vamos falar a respeito de elementos, né? De elementos que identificam uma igreja. Então nós temos aqui, primeiro, né? Daqui a pouco eu já falo sobre o corpo, porque o corpo de Cristo, ele é um elemento, né? Embora sendo um corpo místico, mas também ele faz parte desse elemento, porque nós conhecemos a igreja como pessoas. Então nós fazemos parte da igreja, nós somos a igreja de Cristo. Então nós somos pessoas que fazemos parte ali da igreja. E vamos lá então. Afinal, o que é a igreja? É toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, professando sua fé nele, publicamente e de forma diversificada, aberta a todas as pessoas, a qual inclui o batismo e a ceia do Senhor nas reuniões específicas. Trata-se da igreja no sentido completo da palavra, como Jesus mesmo prometeu. Ele está presente na igreja por meio do Espírito Santo, até a consumação dos séculos. Então olha só, vamos se dizer, né? Nós conhecemos a igreja como um lugar que todos são bem-vindos. A igreja é um lugar que todos, sem exceção, não importa a cor, não importa a classe social, não importa a sua opção, né? Porque muitas das vezes nós somos criticados, nós como igreja de Cristo, nós somos criticados, olha, os crentes são homofóbicos, os crentes são isso, os crentes não gostam de pessoas que pratica isso, pratica aquilo. Não é, a questão não é essa. Você que é meu ouvinte, a questão não é essa. Nós não compactuamos com o pecado, com o erro, porém você como ser humano, você sempre será bem-vindo, porque a igreja não é nossa, nós somos a igreja. Nós fazemos parte da igreja, a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus. É Jesus que manda na igreja. Jesus, ele manda na igreja porque ele é o cabeça. Então você é muito bem-vindo. A tua presença na igreja de Cristo está aberta as portas para você entrar. Então, esta igreja aqui, ó, tanto a igreja local como a igreja universal, ela está aberta, as portas estão abertas. Então você tem toda a liberdade de entrar, né? De fazer parte agora do corpo de Cristo. Então olha só, a igreja como corpo de Cristo, escrita, ou ela é comparada, né? Faz um comparativo como o corpo de Cristo. Nós vemos isso daí lá em Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Vamos ler aqui, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, que diz assim, verso 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? É o próprio Cristo. Então, ó, nós temos aqui um boneco, né? Que nós fizemos aqui, um boneco aqui que ele representa o cabeça que é Cristo, né? A cabeça que é Jesus Cristo. Nós temos o corpo aqui, né? Que é a igreja mística. Toda essa parte do corpo, ela é a igreja universal de Cristo. E nós temos agora os membros do corpo. Cada membro do corpo, ele é a igreja local e a igreja missionária, né? Sendo que os pés, claro, os pés ele dá a característica da igreja que vai, da igreja que não fica parada. Então nós temos aqui, né, uma igreja missionária e uma igreja local por causa dos membros
Deus e uma igreja mística, né, universal. Então olha só, o corpo não tem vontade própria. Preste bem atenção nisso. O corpo ele não tem vontade própria, pois o cabeça é Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 18. Vamos lá, vamos ler aqui. Colossenses capítulo 1, verso 18, que diz assim: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, ele é o cabeça, Jesus ele é o cabeça, que é o cabeça, que o cabeça da igreja é Cristo, e nós temos a parte aqui do corpo, que é a igreja local. O próprio apóstolo Paulo, lá em Coríntios, onde nós lemos aqui, né, no nossa leitura bíblica em classe, ele vai falar a respeito disso, né, a respeito dos membros do corpo, como os membros do corpo ele pode questionar, né, em ser, porque o braço ele vai questionar com a perna, porque eu sou perna e não posso ser braço, ou porque eu sou braço e não posso ser perna. Então muitas das vezes nós queremos questionar, né, queremos questionar com o corpo, sendo que nós fazemos parte da igreja local. Nós não podemos questionar, nós devemos aceitar o nosso papel como igreja local, né? Sendo que o cabeça é Cristo. Então vamos lá aqui, continuando aqui. Os elementos afinal, o que é a igreja? Toda congregação, assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus. Então, a igreja ela é isso, ela é todas as pessoas se reunindo ali em nome de Jesus. Segundo, as ordenanças, são duas as ordenanças da igreja, dado por ordem específica do Senhor Jesus. A primeira é o batismo em águas, tá? Então esse faz parte ali da primeira ordenança. Portanto, ide, ensinai todas, o ide, né? Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19, que fala isso. A segunda é a ceia do Senhor. Fazer isso em memória de mim. Então o apóstolo Paulo ele vai falar, porque Paulo ali a ceia é um ensinamento que Paulo traz à igreja ali de Corinto. Ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então ali a ceia é algo pedagógico, aonde é passado, é ensinado aos membros ali que vai fazer parte da igreja. Terceiro, a adoração, né, que é o canto, a oração. Então tudo isso faz parte ali da adoração. Então a adoração é o ápice, né? É o ápice ali, né, do culto a Jesus ali. Para mim também faz parte, tá? A adoração ela é importante, mas a palavra, a leitura, a exposição da palavra, para mim é a adoração, a maior adoração a Cristo. Porque ali é onde nós vamos, na adoração aqui, nós vamos adorar, nós vamos prestar as nossas homenagens a Cristo. Só que a palavra não, já não é mais nós prestamos a nossa homenagem. Não, agora é Cristo falando conosco, né? A terceira aqui, a família de Deus. A família de Deus. Não devemos confundir igreja com templo. A casa de Deus é outra coisa. Então, é outra coisa importante. 4 paredes não adora a Deus. 4 paredes não adora a Deus. O que adora a Deus é isso aqui, ó. O corpo de Cristo. É isso aqui, ó. Isso adora a Deus. É o corpo que adora a Deus. É as pessoas que fazem parte da igreja. Não é o templo em si. É as pessoas que são a igreja, né? Então, o segundo aqui, né, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que adora, que é a igreja, que faz parte ali, que vai, e a igreja que vai morar no céu, né? Então você tem aqui a igreja que vai morar no céu, não é 4 paredes, as 4 paredes vai ficar aí, os prédios, os bens, tudo isso vai ficar aí. O terceiro aqui, né, é o reino de Deus. Então nós falamos da eclesia, do corpo de Cristo, que também é a igreja, e do reino de Deus. A igreja é vista como o reino de Deus, enquanto a igreja terrena acarreta riquezas, bens, né? Tudo isso já não. A igreja como reino de Deus
é caracterizada como o poder de Deus, né? Então, ó, o reino simboliza o poder e o domínio do rei. Então, quando lá na oração do Pai Nosso, né? Na oração do Pai Nosso, quando o próprio Jesus fala a respeito da oração do Pai Nosso, olha, venha a nós o teu reino, ele estava falando, Senhor, toma a minha vida, domina a minha vida. O Senhor é o meu rei, então domina a minha vida. Então, quando nós tratamos da igreja como reino de Deus, é aceitar o poderio, aceitar a coroa, aceitar o nosso legislador, que é o Senhor. Continuando aqui, né? Você vai ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso de número 20. Terceiro tópico aqui e já vamos encerrar. O corpo de Cristo, o corpo e os seus membros, né, que nós já falamos aqui. Segundo, a morada de Deus, vamos se dizer, né, o próprio Jesus, ele fala a respeito disso, que nós somos a morada do Espírito Santo. Nós como igreja somos a morada do Espírito Santo. Quando Saulo de Tarso se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele ouviu a voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia os discípulos de Jesus, mas o Senhor se identificou como eles. Então, perseguir a igreja de Cristo é perseguir o próprio Jesus, porque Jesus, o próprio Espírito Santo, ele habita em nós.